Olá, esta é a disciplina Políticas Sociolinguísticas e Diversidade e estamos no módulo 1, Política Linguística e Globalização. Então, neste módulo, você irá examinar como a globalização e as políticas sociolinguísticas afetam a diversidade das línguas faladas no mundo. Então, nós iremos discutir neste módulo a interação entre o Estado e o mercado na definição do destino das línguas, destacando a importância de políticas inclusivas que reconheçam e valorizem a multiplicidade de línguas e de identidades. As políticas sociolinguísticas, elas refletem ideologias profundamente enraizadas, moldando as identidades culturais, tanto em contextos globais quanto em contextos locais. Elas podem tanto reforçar a hegemonia cultural e linguística, quanto promover a diversidade e a inclusão. O Estado, portanto, ele desempenha um papel crucial, intervindo por meio das legislações, ou seja, das leis, por meio da educação e por meio de políticas. O mercado, por sua vez, valoriza línguas com amplo alcance global, transformando habilidades linguísticas em o que chamamos de commodities valiosas. Então, para promover a inclusão e o respeito pela diversidade linguística e também cultural, é necessário desenvolver políticas que reconheçam e valorizem a multiplicidade de línguas e também de identidades. Quando temos políticas eficazes, estas devem estar fundamentadas em princípios de direitos linguísticos, garantindo que todas as comunidades tenham acesso a serviços públicos essenciais, à educação, a meio de transportes e meios de comunicação em suas próprias línguas. Portanto, a globalização, ela pode representar tanto uma ameaça quanto uma oportunidade para a diversidade das línguas. Enquanto promove predominância de línguas globais, como conhecemos o inglês, o espanhol e o português, também cria oportunidades para a expressão e revitalização, ou também que temos chamado de pró-revitalização de línguas que estão em perigo de extinção. Portanto, quando pensamos em educação linguística crítica, né, estamos pensando em políticas linguísticas que sejam inclusivas dentro de uma abordagem ética para a comunicação intercultural, sendo, portanto, essenciais para preservar e celebrar a riqueza da diversidade linguística humana e que está presente neste mundo. Então, neste módulo, você é convidado para explorar essas questões, compreendendo como a globalização impacta a diversidade linguística e quais estratégias têm sido adotadas para preservar essa riqueza cultural para as futuras gerações. Então, vamos começar? Unidade 1: a globalização e as línguas do mundo no século XXI. Você já se perguntou quantas línguas são faladas no mundo? E vamos refletir um pouco: quantas línguas são faladas no Brasil? Ou, se você não é daqui do Brasil, quantas línguas são faladas no seu país de origem? Você já se perguntou sobre isso? Você já teve essa curiosidade? Você já estudou um pouco mais sobre a situação linguística mundial? Bom, vamos ver então alguns dados que temos a respeito da quantidade de línguas faladas no mundo. Então, pela Unesco, o dado atualizado que temos do Atlas é de 8.324 línguas. Já na Ethnologue, que é um outro catálogo também de registro de línguas, nós temos 7.139 entradas. Ou seja, há uma discrepância muito grande entre 8.324 e 7.139. Então, o que acontece no mundo para que nós, como humanidade, nós não tenhamos um número definido, um quantitativo exato de línguas? Então, o que acontece no mundo é que nós ainda não nos preocupamos em fazer esse registro. Então, muitas línguas, elas são utilizadas em comunidades muito pequenas. E aí o que acontece? Essas comunidades, elas acabam falando outras línguas para conseguir, né, fazer essas interações com outros povos. Então, é importante a gente destacar
que, embora a linguística, né, tenha aí avançado nos últimos anos, nós ainda temos uma carência muito grande de pesquisadores que priorizem o registro, a descrição das línguas faladas pelos humanos, né? Então, nós temos aqui poucos registros. E outra questão também, há línguas que possuem dialetos. Então, esses números aqui, eles podem aumentar ou diminuir à medida que os pesquisadores compreendem se essa língua ela se expressa de variadas formas, ou seja, nós temos ali uns dialetos envolvidos, ou se esses dialetos, na verdade, são línguas distintas. Então, toda essa análise de pesquisa envolvendo status de língua, status de dialeto e outros, né, vão ocasionando nessas discrepâncias. Lembrando que muitas línguas não possuem descrição, há apenas o nome, né? Existe lá um nome, uma entrada a respeito daquela língua e daquele povo, e muitas das vezes não se tem o conhecimento, né, de como aquela língua ela é registrada com relação à sua filiação genética, sua classificação. Então, fica muito difícil, né, para a gente ter um quantitativo exato. Outra questão também que é importante pontuar é que nós temos povos isolados. Então, no Brasil, por exemplo, nós vamos ver agora os dados. Arion Rodrigues, em 93, ele publicou um artigo sobre uma estimativa de línguas no Brasil. Então, muito provavelmente, no Brasil, no início da colonização, eram faladas 1.175 línguas ou mais, tendo em vista os registros e também a proporcionalidade da população que habitava aqui o Brasil nesse período, tá? De acordo com Moore et al., né, que organizou o seu livro, que traz também um catálogo de línguas, né, um quantitativo, ele diz que a soma dificilmente ultrapassa 150. O censo do IBGE de 2010, ele traz o registro de 305 etnias e 274 línguas. Esse número deixou muitos pesquisadores espantados. Porém, quando vamos analisar quais são essas línguas, nós podemos verificar que algumas elas não são mais faladas, ou então elas são faladas, mas não possuem território, não possuem demarcação, não existe um agrupamento em aldeias, e isso dificulta a catalogação dessas línguas também. No site do IFAM, há a seguinte descrição. No Brasil, então, nós temos mais de 250 línguas, em categorias entre indígenas, imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e suas variedades. Ou seja, o IFAM ele não divulgou o número exato de línguas faladas no Brasil. Por quê? Porque ainda faltam estudos. Nós ainda temos uma carência muito grande de pesquisadores que tenham esse compromisso de registro das línguas. O Instituto Socioambiental, ele tem a enciclopédia Povos Indígenas do Brasil. E nesse trabalho tem o registro de 266 etnias e há um número estimado de 160 línguas. E aí nós nos perguntamos por que, né, o Instituto Socioambiental não fez o número, né, exato de línguas. O Instituto, ele entende, né, que existem ainda estudos em andamento para poder fazer essa distinção entre língua e dialetos, e há também povos que estão isolados, não é? Há uma referência a 14 povos isolados. Então, nós não temos dados para dizer se eles falam línguas semelhantes ou não. Então, por isso que é um dado aproximado. Bem, e aí vamos pensar um pouco agora, não é? Com relação à globalização. Nós temos constantemente ouvido essa pergunta que está aqui, e muitas pessoas compreendem de modo equivocado. Então, se alguém pergunta, né, qual é a língua mais falada no mundo? É o inglês ou é o mandarim? Então, vamos por partes. De acordo com os dados que nós temos, né, à disposição,
Se formos considerar apenas a quantidade de falantes nativos, né, o mandarim é a língua mais falada. Porém, se formos considerar falantes nativos e não nativos, aí teremos então o inglês. Ou seja, a língua mais falada do mundo vai depender do critério que você quer utilizar. Se você for usar o critério de nativo, não é? É o mandarim. Agora, se for o critério de expansão, expansão linguística, ou seja, você fala inglês, mas você não é americano e nem britânico, você está no Brasil, mas você fala inglês. Então, você vai fazer parte dessa língua mais falada no mundo em termos de expansão, tá bom? Continuando. Bom, e aí nós estamos falando várias vezes a respeito de globalização, e aí vou trazer aqui alguns, então, teóricos para dialogar com a gente a respeito do que é, então, esse termo globalização, né? Bom, continuando então, como podemos definir e falar um pouco sobre a famosa globalização? Bom, o pesquisador Ramel, ele tem apresentado algumas discussões que são muito importantes, né, sobre esses problemas decorrentes do que a gente chama de globalização do inglês. Então, o Ramel, ele destaca que essa transição histórica, né, de um modelo plurilingüe, né, para a predominância do inglês, e aí ele vai questionar os impactos dessa mudança. Então, a humanidade, atualmente, ela enfrenta uma escolha crucial. Ou ela adota o monopólio do inglês, excluindo as outras línguas da ciência, ou então a humanidade avança para um século XXI que valoriza a diversidade linguística, né? E aí discutindo as possíveis consequências de cada caminho. Bom, para o Ramel, o monolinguismo em inglês apresenta riscos tanto para a criatividade científica, porque aumenta, né, as assimetrias de poder e conhecimento, e também porque impacta de modo negativo a cooperação internacional, fundamentando a oposição ao monolinguismo. Então, Ramel ele vai criticar os estudos que consideram publicações que são indexadas como representativas do campo científico, apontando então um viés significativo que não reflete a verdadeira distribuição e uso das línguas na ciência. Então, essa distribuição de línguas nas ciências, ela vem mudando, né, ao longo do século XX. E o Ramel, ele examina esse impacto, né, esse impacto dessa hegemonia em diferentes disciplinas, né, mostrando como as outras línguas foram marginalizadas. É importante a gente pensar nisso, porque quando se publica em língua portuguesa, existe um peso, né, uma revista brasileira. E quando se publica em uma revista em inglês, existe outro peso, porque é uma quantidade maior de leitores. Bem, para aprofundar então a compreensão sobre o impacto da globalização nas línguas, né, é essencial a gente discutir o conceito de globalização. Para Yanni, né, 2002, existe a seguinte definição, né, que a globalização ela é um processo histórico de expansão, mas é uma expansão de relações capitalistas, que abrange não só a economia, mas também aspectos culturais, sociais e políticos numa escala global. E aí os eventos, né, que eram locais, vão sendo influenciados por essas dinâmicas globais e vice-versa. Bom, para o Giraud, 2017, a definição de globalização ela é um fenômeno social onipresente, ou seja, influencia diretamente os comportamentos individuais e coletivos, as formas de pensar, as crenças, as identidades e as formas de institucionalização, ou seja, criar as instituições. Né? Então, a globalização ela vai se manifestar por intermédio de uma série de mecanismos sociais que vão atuar de forma diferenciada, tá? E esses mecanismos incluem a globalização das interações, das orientações culturais e da consciência global, que transformam profundamente as sociedades e as suas estruturas de poder. Então, a globalização, ela seria então uma força
que vai reconfigurar as dinâmicas sem necessariamente substituí-las e afetando todas as esferas dos sistemas sociais. Esse fenômeno global, ele tem remodelado as interações humanas em múltiplos níveis, não é? É, e é caracterizado, né, pela intensificação dos fluxos globais de capital, tecnologia, informações e pessoas, e tem efeitos profundos e complexos sobre a diversidade linguística mundial. É interessante observarmos, por exemplo, no nosso país, o quanto que existem pessoas que ainda pensam que o Brasil é um país monolíngue e que aqui só existe a língua portuguesa e as suas variedades regionais, não é? Então, muitas pessoas desconhecem que aqui no nosso país existem colônias de imigrantes, existem pessoas que vieram de outros países e que estão morando por aqui. E pior ainda, há muitas pessoas no nosso país que desconhecem que antes do Brasil ser colônia, o Brasil era habitado por povos indígenas. E esses povos, muitos deles foram exterminados, né? Muitos deles foram exterminados, e nós temos aí um contexto histórico terrível, né? Para ser ensinado para as crianças, para que não venha a se repetir. E nós temos os povos que permaneceram, os povos que resistiram e que ainda resistem em nosso país. Então, é muito importante que esse conhecimento chegue a todas as pessoas, porque, na verdade, não existe um país monolíngue, nem no Brasil e nem em outros. Todos os países passam, na verdade, por diversas línguas, porque a globalização ela já existia antes. Os povos já migravam antes da globalização, né? Os povos já saíam de seus locais para explorar outros locais e havia interação humana. Então, dizer que um país ou uma nação é monolíngue é um absurdo, não é? Bom, pensando nisso, uma questão que surge é a seguinte: como que essa globalização, né, mais tecnológica, né, mais capitalista, ela vai influenciar a diversidade linguística, não é? Vamos pensar um pouco por este lado. E aí eu trago aqui para a gente refletir alguns autores, né, como Rajagopalan, Busato, Marconi Pennycook, Cavalcante, Gomes de Matos, para a gente poder pensar mesmo e refletir sobre essa influência, que pode ser, por um lado, benéfica e, por outro, não tão benéfica assim, a depender de como vamos aí transitar, né, pelos campos de poder. Então, para Rajagopalan, a globalização, né, ela traz essa dominação de certas línguas, né? Atualmente, nós estamos tendo o boom do inglês, né? Ainda que a gente pense no inglês americano, existem, né, além do inglês britânico, outras variedades de inglês também. Isso é algo que, por exemplo, não me foi ensinado na escola ou nas escolas de idiomas que eu frequentei, né? Então, o inglês que eu aprendi é o inglês americano e pronto. Ninguém nunca foi me ensinar que haviam outras variedades de inglês, não é? Então, talvez isso tenha acontecido com você também. A gente só tem a percepção de que a outra variedade do português quando você interage com outra pessoa que fala português, mas é diferente do português que você conhece. A mesma coisa o inglês. Você só percebe que o inglês que você fala é diferente quando você interage com uma pessoa que fala um inglês diferente do que você está habituado a ouvir. Então, essas interações humanas, elas acontecem o tempo todo e a gente não tem como prever. Então, é muito importante que haja essa sensibilidade como professores de dizer para os alunos que existem variedades de línguas e existem muitas línguas, apesar de serem reconhecidas poucas, não é? São poucas línguas que são elevadas
né, que são prestigiadas. E nós, como linguistas, como professores na área da linguagem, a gente tem que entender que todas as línguas possuem o seu valor, possuem a sua dignidade, o seu status. Todas elas são complexas e merecem respeito, merecem ser valorizadas e merecem também, né, ter a sua salvaguarda. Bem, pensando aqui como Raja Gopalan, ele vai dizer que a globalização, então, ela traz consigo essa dominação de certas línguas, né, especialmente o inglês, e essa predominância do inglês, né, como uma língua considerada global, e aí a gente pensa, ela é considerada global porque ela está sendo impulsionada, e esse impulso, ele é gerado pelo comércio internacional e pela comunicação digital, né. Por outro lado, a globalização, ela também pode criar espaços, né? E aí o que acontece? Ao mesmo tempo em que a gente amplia a comunicação em uma língua, nós também damos acesso a outras línguas a partir dela. E aí nós podemos observar que existem, né, movimentos surgindo para revitalização de línguas, tem movimentos sociais e de mídia digital que proporcionam novas plataformas para a expressão linguística, enfim, vão surgindo novas oportunidades. Mas é claro, se surge uma oportunidade e você não fala inglês, você está fora. Veja que, ao mesmo tempo que inclui, também pode excluir. Então, vai depender do acesso à língua. Por isso que falamos de políticas sociolinguísticas, porque participar socialmente hoje requer o conhecimento das línguas de prestígio. E essas línguas de prestígio precisam estar fundamentadas dentro de uma proposta pedagógica nas escolas e nas instituições de ensino, tanto da educação básica quanto do ensino superior, não é? Bom, então o Busato ele vai falar muito disso, né? Que os movimentos sociais e da mídia elas criam essas novas oportunidades por meio das plataformas digitais. Marconi e Pennycook vão afirmar que a globalização ela desafia as noções tradicionais de língua, de cultura e de identidade, porque levam a uma reconfiguração de práticas linguísticas. Então, as línguas vão se tornando híbridas e absorvendo elementos uns dos outros em um processo dinâmico de intercâmbio cultural. E aí nós temos, vamos ver isso mais à frente, as línguas como o Spanglish, né, o Portunhol e outros processos que ainda estão sendo descritos, né, como manifestações linguísticas em que a gente tem o hibridismo, né, dessas línguas. Cavalcante vai destacar a importância da educação linguística crítica para equipar os falantes com essas habilidades para navegar nesse cenário, né, promovendo essa consciência sobre os impactos da globalização, que inicia pela língua, mas alcança também a cultura. Então, atualmente nós temos muitos povos indígenas que não só deixaram de falar suas línguas mães, né, suas línguas nativas, originárias, mas também aos poucos foram deixando de passar a sua herança cultural para os seus filhos, porque não tem como, não é que não tem como, perdão, é muito difícil você fazer o repasse de uma herança cultural sem uma linguagem própria. Então, a cultura depende da língua e a língua depende da cultura para sobreviverem. Elas precisam estar em uso, precisam estar em contexto favorável, né? E para passar de uma geração para outra, é necessário que essas crianças tenham acesso e que utilizem também essas línguas, não é? Porque faz parte da sua identidade. Hoje estamos vivendo tempos difíceis, porque muitos têm esquecido suas identidades, não é? E aí começa uma busca de autoconhecimento para se chegar a uma identidade. Banho 2002, ele enfatiza o papel das políticas linguísticas na defesa da diversidade linguística. Então, Banho ele é um linguista que defende
a implementação de políticas que reconheçam e valorizem essa riqueza cultural humana, não é? Então, a valorização de línguas minoritárias, ou seja, aquelas línguas que são faladas por poucas pessoas, né, ou por grupos pequenos. E aí eu abro um parênteses aqui, porque quando se fala em grupos pequenos, muitas das vezes a gente pensa num grupo de 10, 12 pessoas. Não, nós estamos falando de grupos de 40.000 pessoas, grupo de 12.000 pessoas, 3.000 pessoas. Então, perto da língua portuguesa, é uma língua minoritária, mas ela não é tão pequena assim, não é? Então, o banho vai dizer que essa valorização, por meio de políticas de educação bilíngue e multilíngue, é crucial, né, para que se mantenha a diversidade linguística. Caso contrário, nós vamos cada vez mais falarmos o português e perdermos essa ancestralidade, ou seja, essas identidades culturais que fazem parte do nosso país. Então, a globalização, ela influencia a diversidade de formas complexas e multifacetadas. Então, enquanto promove a predominância de línguas globais, né, como o inglês e o espanhol, também vai criar essas oportunidades para a expressão e revitalização de línguas locais. E aí a educação linguística crítica, né, juntamente com as políticas sociolinguísticas inclusivas e uma abordagem ética, serão essenciais para enfrentar esses desafios e abraçar essas oportunidades, né, que estão aí na globalização linguística no mundo. No contexto brasileiro, essa questão da diversidade linguística, ela assume contornos específicos, né, dada a quantidade expressiva de línguas indígenas, né, de imigração e as variedades do português. E o que acontece? O Lucchesi, ele chama atenção para a necessidade de políticas que reconheçam e valorizem essa diversidade, com uma educação que valorize o multilinguismo e multiculturalidade, para contribuir para essa preservação. Então, o que acontece nas escolas, muitas vezes, quando recebem, né, uma pessoa que se declara, né, se autodefine como indígena, essa pessoa sofre preconceito, né, sofre ali algumas questões bem raciais mesmo. Bom, no contexto brasileiro, a questão da diversidade linguística assume contornos específicos, dada a quantidade expressiva de línguas indígenas, de imigração e variedades do português. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco de alguns autores, né, dialogando aqui com a temática, que é o Moita Lopes, o Lucchesi, Couto e Souza. Então, o Lucchesi, ele chama atenção para a necessidade de políticas linguísticas que reconheçam e valorizem, né, a diversidade linguística do nosso país. O Couto, ele destaca como essas mídias sociais, né, e outras plataformas digitais vão se tornando espaços vitais para a expressão e manutenção dessas línguas minoritárias e também as regionais, permitindo que essas comunidades dispersas, elas vão se conectando e compartilhando as suas tradições linguísticas e culturais. Souza, ele alerta o risco de que as línguas globais dominantes, como o inglês, por exemplo, subjugam ainda mais as línguas locais nas esferas digitais, reforçando essas desigualdades linguísticas e culturais. Então, essa luta pela preservação da diversidade linguística nesse mundo globalizado, ela é multifacetada e vai exigir ações coordenadas em vários níveis, desde as políticas públicas até iniciativas locais individuais. Por que é importante dizer isso? Porque se uma comunidade ela não aceita o ensino de outra língua, dificilmente nós vamos conseguir fazer essa conexão. Porém, o que acontece é exatamente o contrário. As comunidades, elas pedem, elas solicitam, elas reivindicam, né, esse ensino multilingüe. E muitas vezes, né, as políticas e o Estado, elas não vêm, né, acompanhadas de esforços públicos para que isso de fato aconteça.
Então, para que eu tenha um ensino multilíngua em uma escola, eu preciso ter profissionais qualificados. Então, como que vamos ter isso, não é? Então, existe aí um desafio muito grande por parte do governo brasileiro para que possamos, de fato, né, promover a diversidade linguística no nosso país. E a celebração dessa diversidade com um valor intrínseco à humanidade é fundamental para garantir que as línguas do mundo, em toda a sua riqueza e complexidade, continuem para as gerações futuras. Né? Nós precisamos garantir que essa geração futura saiba reconhecer e valorizar as diversas formas e manifestações linguísticas humanas, não é? Bem, vamos passar agora para a unidade 2, política linguística, conceitos e interfaces com o Estado e também com o mercado. É muito importante que você compreenda, a partir de agora, que as políticas sociolinguísticas não são meras formalidades administrativas, porque elas refletem e perpetuam, né? Elas promovem ideologias linguísticas profundamente enraizadas, moldando as identidades culturais em constante interação com o Estado e também com o mercado. Então, vamos lá. Como a globalização afeta a forma como as línguas são usadas e percebidas em diferentes comunidades? Bom, para tratar sobre esta unidade, vamos dialogar com Spolsky e Calvé. Então, segundo Spolks, no cenário atual, marcado pela intensificação da globalização, as políticas elas emergem, né, como campos vitais de estudo e ação, né, ali numa intersecção de dinâmicas culturais, sociais e econômicas. Segundo o Spolsky, as políticas elas servem como veículos para a promoção de línguas dominantes, né, muitas vezes em detrimento de outras minoritárias, refletindo as hierarquias sociais e poderes que já estão pré-estabelecidos. Nesse sentido, as políticas linguísticas tanto podem reforçar a hegemonia, né, quanto promover a diversidade e a inclusão. Então, vai depender de como são concebidas e implementadas. A globalização, enquanto essa força motriz da mudança social, tem implicações profundas para as línguas do mundo, influenciando não apenas como elas são usadas e percebidas, mas também como são valorizadas e protegidas. Então, nesse contexto, a relação entre política linguística, o Estado e o mercado assume uma relevância, porque molda o destino das línguas e, por extensão, molda também as comunidades falantes. Calvé, ele fala que ao escolher as línguas oficiais e promover as línguas, né, no sistema educacional, por exemplo, o Estado pode tanto preservar quanto contribuir para a sua marginalização. E essas decisões geralmente se baseiam em motivos primeiramente políticos, né, razões históricas, mas o que no fundo a gente vê que é uma força também que move é a economia. Então, os motivos são políticos, econômicos e também históricos. E aí vem, qual é o papel do mercado, então, na valorização de certas línguas em detrimento de outras, né? Qual é o papel do mercado? Bom, se você pensou em algo relacionado a dinheiro e outros bens materiais, você acertou. O mercado desempenha um papel crucial na valorização de certas línguas em detrimento de outras, ao favorecer as línguas com maior alcance global e utilidade econômica. E aí nós temos o inglês, o espanhol, o mandarim. No contexto do capitalismo avançado, habilidades em línguas, né, que são amplamente faladas, são vistas como valiosas commodities, né? Vocês já ouviram falar na palavra commodities, né? O que são as commodities, né? São os bens, são os produtos básicos que são uniformes em qualidade e produzidos em grandes quantidades, sendo então intercambiáveis, né? Sendo vendidos aí numa escala global. Então, a nova economia, ela é caracterizada por essa produção. E para isso exige uma comunicação eficiente entre a produção
e o consumo, valorizando a presença, então, de múltiplas línguas nos mercados, mas as línguas de pessoas que serão consumidoras, não é? Então, as tecnologias multicanais, como a internet e a televisão digital, elas permitem uma autoria variada e um consumo segmentado, criando novas comunidades de consumidores. O Programa Ibero-Americano de Difusão da Língua Portuguesa, iniciado em 2019 pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, promove o Congresso Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, né? É conhecido como CILP. Esse programa visa destacar a importância das línguas portuguesa e espanhola no cenário global, reconhecendo a comunidade de quase 800 milhões de falantes, né? E aí, estudos mais recentes têm evidenciado o crescimento e a relevância geoestratégica dessas línguas, com previsões de aumento significativo no número de falantes de português, especialmente na África. Então, a proximidade cultural e linguística entre o espanhol e o português reforça a importância de pensar essas línguas em conjunto, especialmente no contexto da Agenda 2030 da ONU, que valoriza a diversidade cultural e a educação inclusiva e equitativa. Para dar continuidade, vamos dialogar um pouco com Oliveira, May, Bourdieu e Ramel. Segundo Oliveira, cada língua que entra, né, no sistema se encontra em um grau que ele chama de estandardização diferente, de modo que as pressões irão ocorrer sobre aspectos diferentes em cada língua. Isso mostra, então, a necessidade de políticas sociolinguísticas que sejam eficazes às exigências de cada mercado. Vale destacar ainda que a centralidade das línguas na nova economia é evidenciada pela criação de bancos de dados de línguas, principalmente as minoritárias, e pelo reconhecimento de línguas como patrimônio e referência cultural. Essas reflexões, elas contribuem, né, para nós, para que possamos aprofundar a nossa compreensão a respeito das políticas e as interfaces com o Estado e o mercado, incentivando uma análise mais crítica dessas dinâmicas, não é? Bom, de acordo com o MEI, as políticas mais eficazes, elas devem ser fundamentadas em princípios de direitos humanos, garantindo que todas as comunidades linguísticas tenham acesso a serviços públicos, educação e meios de comunicação em suas próprias línguas. Os direitos linguísticos são um conjunto de direitos humanos que são fundamentais e que garantem o uso e a preservação das línguas, especialmente aquelas de comunidades minoritárias. Para Bourdieu, a língua oficial está enredada com o Estado, tanto em sua gênese como em seus usos sociais, porque é no processo de constituição do Estado que se criam as condições de um mercado linguístico unificado e dominado pela língua oficial. Por quê? Porque ela vai ser obrigatória em ocasiões e espaços oficiais, ou seja, é a língua que está nas escolas, nas entidades públicas, nas instituições de poder, etc. Então, esta língua de Estado torna-se a norma teórica pela qual todas as práticas linguísticas são medidas. Ninguém pode ignorar a lei linguística que dispõe seu corpo de juristas, né? No nosso caso, os gramáticos, e de seus agentes de imposição e de controle, que somos nós, como professores. Então, nós somos investidos de poder, não é? Mas, fora isso, nós temos ainda, né, o exame e a sanção jurídica, né? Então, o desempenho linguístico dos sujeitos falantes é muito importante para a diversidade linguística. O Ramel destaca que os direitos linguísticos, eles devem ser considerados como parte integrante dos direitos humanos universais, porque a língua é um componente essencial da identidade individual e coletiva. Então, essa perspectiva, ela sublinha a importância de proteger as línguas contra a discriminação e a marginalização. No Brasil, a nossa Constituição de 88, ela estabelece a pluralidade linguística e cultural como um direito fundamental. Abreu, 2018, apontou que a Constituição reconhece e protege os direitos linguísticos, né? Assegura a preservação de línguas e culturas. E esse reconhecimento constitucional é muito importante para a implementação de políticas que promovam, não é, a diversidade linguística. O que muitas vezes
não tem ainda sido realizado de forma eficiente no nosso país. Então, as comunidades, elas lutam para que os seus direitos sejam, de fato, assegurados pela lei. Então, a lei, ela existe, ela precisa ser cumprida. Então, apesar do reconhecimento, né, formal, a implementação dos direitos, ela enfrenta diversos desafios. Costa diz que a comunidade surda, por exemplo, enfrenta barreiras na integração social, devido à falta de políticas que sejam eficazes para garantir o uso da língua brasileira de sinais em todos os setores da sociedade. E vale aqui dizer que existem línguas de sinais indígenas no nosso país, né? Inclusive no material eu coloquei lá língua terena de sinais. Então, as línguas de sinais, elas também precisam de reconhecimento, não é? E isso é garantido por lei. É importante sempre lembrarmos, né, que os nossos direitos, eles não são dados, eles sempre são conquistados. Então, nós conquistamos os direitos e agora precisamos, né, conquistar que esses direitos sejam, de fato colocados em prática. Conforme definido por Spolsky, a política linguística é um esforço consciente para influenciar o comportamento, né, linguístico de uma comunidade com o objetivo de promover, de estimular ou manter determinadas práticas linguísticas. Um aspecto crucial da política linguística é a distinção entre planejamento de status e planejamento de corpus. O planejamento de status, eles são as decisões, né, sobre o papel e status de uma língua dentro de uma comunidade ou país, como a escolha de uma língua oficial, né, a regulamentação de línguas em domínios públicos e a determinação de direitos linguísticos. Já o planejamento de corpus envolve intervenções na própria língua, como a criação de novos termos, padronização ortográfica, padronização gramatical também, elaboração de dicionários e outros materiais didáticos e paradidáticos. Exemplos de políticas linguísticas podem ser observados em diversos contextos ao redor do mundo. No Brasil, nós temos as leis brasileiras de cooficialização de línguas, que permitem que municípios declarem línguas indígenas ou de imigração cooficiais ao lado do português, reconhecendo então a importância dessas línguas para a identidade cultural local. Eu estou falando da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A cidade mais próxima que possui língua indígena, que eu tenho conhecimento, é a cidade de Brasilândia, em Mato Grosso do Sul. Lá é falada a língua Ufaié. A língua Ufaié, ela foi cooficializada em Brasilândia, ou seja, nesta cidade há duas línguas oficiais, o português e o Ufaié. Porém, apesar da oficialização, nós ainda temos desafios, porque muitos documentos públicos não são redigidos em língua alfaié, o que dificulta o acesso da comunidade. Então, percebam que, apesar de eu ter, né, a cooficialização da lei, ou seja, o registro, o reconhecimento da língua, eu ainda tenho um desafio maior, ou seja, a cooficialização é o primeiro passo, né? É o reconhecimento de que essa língua existe e pertence a pessoas que precisam, né, ter, além do seu reconhecimento, também a interação, né, com as instituições públicas e privadas, né, fora da comunidade ou dentro da comunidade, enfim. A cooficialização, ela é uma primeira etapa, mas e as demais etapas, não é? Então, é preciso que as leis sejam cumpridas. O CELPE-BRAS também faz parte de políticas sociolinguísticas, porque promove a língua portuguesa internacionalmente para garantir que estrangeiros que desejam estudar ou trabalhar aqui no Brasil tenham proficiência em português de maneira eficiente e adequada. O IBISA é um fórum que reúne a Índia, Brasil e África do Sul, né, que são três grandes democracias e economias importantes, né, de diferentes continentes, porém enfrentam, né, desafios bem parecidos. Essas três nações são países em desenvolvimento, caracterizados por serem pluralistas, multiculturais, multiétnicos, multilingües e multirreligiosos. A posição de cada país e de cada língua
dependerá de sua capacidade de capitalizar o trabalho vivo imaterial, o saber e o conhecimento, e também da possibilidade de reverter os custos do saber e do conhecimento, acerca dos preços relativos, que são verdadeiros veículos da chamada troca desigual entre os novos centros e as novas periferias, entre as novas regiões, norte e sul. Na Índia, a complexa configuração linguística levou à adoção de uma política de multilinguismo, como o hindi e o inglês como línguas oficiais, além do reconhecimento de 21 outras línguas como oficiais em diferentes estados, promovendo assim a diversidade linguística e cultural do país. Bom, então, concluindo todo esse nosso diálogo construído até aqui, a diversidade linguística no mundo e no Brasil possui uma riqueza cultural imensa que deve ser preservada e valorizada. Bom, com políticas linguísticas inclusivas, educação crítica, iniciativas globais, é possível promover e proteger essa diversidade, né? A preservação das línguas não é apenas uma questão de patrimônio cultural, mas também de identidade, dignidade e direitos humanos. Assim, devemos continuar a trabalhar para garantir que todas as línguas e as culturas que elas representam possam florescer e ser transmitidas às gerações futuras. Muito obrigada pela atenção. Estas são as referências que foram citadas na apresentação e este é o licenciamento. Obrigada.